El capítulo 2 de la Epístola de Juan disse assim, versículo 28, e agora, hijos ou hijitos, permaneced nele, para que quando se manifieste, tengamos confiança, para que em sua venida não nos alejemos de ele avergonzados. Juan, que foi o único apóstolo a não ser morto através de um martírio, na horca, crucifixão, queimado, vivo, ou apedreado, decapitado, coisa por el estilo. Juan morreu em uma isla chamada Patmos. Foi o único apóstolo que não sofreu uma morte terrível. E ele, allá en la isla de Patmos, ele tuvo la revelação de los últimos tiempos, que é o livro de Apocalipse. E ele disse aqui nesta carta, é provável que ele não estava em Patmos aún, mas era um discípulo já anciano quando escreveu e estuvo com Jesus. O que ele falou não era algo novo, mas algo que ele aprendeu e viu. Aprendeu da boca do Senhor, como os demais apóstolos. Por isso é tão importante as cartas apostólicas. E quando você coloca com os evangelhos, você vai ver que é o mesmo, pero desmenuzado, pero é o mesmo. Na verdade, toda a Bíblia se concorda. Amém? E ele disse que nós outros devemos de permanecer em Ele. Permanecer firmes. Permanecer para que quando Ele venga, para que quando Ele se manifeste, Ele quem? Jesus. Está falando de sua venida. Tengamos confiança. Tengamos ânimo. Tengamos fé. Para que em sua venida não nos alejemos avergonçados. Não nos alejemos avergonçados. Sim, porque haverá pessoas que, no dia da venida de Jesus, que Jesus vai dizer assim, apartem-se, não vos conosco. Então, devemos estar firmes. Firmes em quê? Não é firme, assim, ó, estático, não. Não. Firmes em la enseñança, sem flutuar, sem cambiar, sem vacilar, sem desviar. Permanecer firme em la doutrina, em la enseñança que uno recebe diariamente. Me explico? Para que isso não suceda, nós outros não seamos avergonçados, mas seamos glorificados e seamos galardonados incluso, porque junto com a salvação há galardão, que alguns podem dizer que é a própria salvação, pero outros, pode haver uma discussão, e outros dizem que é uma bendição a parte da salvação, seja uma coisa ou seja outra, la quero. Eu quero para mim e você. Também, graças a Deus. Então, temos que estar firmes, por quê? Porque o anticristo, o diabo, em la persona del anticristo, ele vendrá para tentar enganar a você e a mim. Ele intentará sacar-lhe del caminho a você e a mim. A função do anticristo é sacar-nos da presença de Deus, seja com o dolor,
seja com o hambre, que está incluso no dolor, não? Ou seja com o engano. São duas armas principais do diabo. Seja com o dolor, muitas pessoas abandonaram a fé, ou diziam que estavam na fé e abandonaram, quando vêm as lutas, as persecuções, que ha sido algo constante na história da igreja. Há tempos de bonança e há tempos de persecuções. Pessoas que perderam casa, trabalho, riquezas, a causa da fé em Jesus. Incluso família, amistades, Sim. não? Porque, como você disse, que a lo largo sempre houve, e mesmo no tempo de bonança, que não havia aquela persecução direta hacia os cristianos, muitos de nós outros hemos perdido amigos, familiares, e hemos sido despreciados, não hemos sido, quizás, perseguidos como os primeiros cristianos que eram levados à arena e tudo isso, mas sempre houve, de uma maneira ou de outra, a persecução e a pressão sobre cada cristiano. E nós outros não estamos falando algo que imaginamos que é assim. Não, não. Isso ha sido historicamente comprovado. E disse aqui no capítulo 2, todavia, versículo 18, Juan disse assim: Hijitos, já eis el último tempo. Já eis que? El último tempo. Quando foi que Juan escreveu este texto? Aproximadamente 950 anos. Aproximadamente. Quase 2000 anos. Atrás. E ele disse... Então, 1950 anos, você quer dizer, não? Exato. Quase 2000 anos, não? Quase 2000 anos. Mais de 1950 anos atrás. Quando Juan escreveu isso, ele disse à igreja: já és o último tempo. Já és o último tempo. Os últimos tempos empieza com a vinda de Jesus, o derramamento do Espírito Santo. Acuerde que já ensinamos isso para vocês. Nos últimos tempos, começou já. Agora, se já, naquele entonces, já era o último tempo, imagine a hora. Quanto mais estamos cerca, muito mais cerca que os primeiros crentes. A vinda de Jesus está cada vez mais cerca. Ele disse: já és o último tempo. E segundo vosotros oístes que el anticristo viene. El anticristo viene. Por isso, ou por esto, conocemos que és el último tempo. Por esto, disse aqui, vosotros oíste que el anticristo viene. Assim, agora han surgido, perdão, é certo, han surgido muitos anticristos. Han surgido muitos anticristos. Por esto, conhecemos que és el último tempo. Jesus falou disso. No sermão escatológico, em Mateus 24, ele habla que haveria muitos que se levantariam em seu nome, que muitos perseguiriam a igreja. Jesus está falando sobre anticristo. Anticristo significa alguém que é contra Deus e todo que é de Deus. Todo que
tudo que inclui Deus, e Deus tem que estar incluído em todo, não? Todo. Deus tem que estar incluído na política, Deus tem que estar incluído na educação, Deus tem que estar incluído no matrimônio, na educação dos filhos. E todo aquele que é contra Deus em alguma área, querem sacar a Deus, já é anticristo. Porque a palavra anticristo significa justamente isso. Alguém que se opõe a Deus, é contra Deus. Luta para quitar Deus del centro. Mas também é todo aquele que distorciona a palavra de Deus. Muitas das vezes, o anticristo é alguém que se apresenta como alguém que é de Deus, pero não lo és. Então, Juan disse, já és o último tempo. Já és o último tempo. E segundo vosotros oíste que o anticristo viene. O anticristo viene. Disse, segundo vosotros oíste que o anticristo viene. Assim, agora han surgido muitos anticristos. Por isto conhecemos que és o último tempo. E naquele entonces, havia pessoas que estavam predicando de que Jesus não era o Cristo. Incluso que sua ressurreição não era ressurreição, era um fantasma, era um espírito. Não era uma ressurreição tal que eu não podia tocar, coisa por estilo, coisa que Jesus disse para os discípulos, tocar aqui e ver que não sou um espírito. E muitos estavam falando sobre isso, predicando sobre isso, levantando este pensamento em meio da igreja, distorcendo a enseñança dos apóstolos. E Juan está falando sobre estes anticristos que saíram de meio da igreja. Pessoas que saíram do meio da igreja, estavam com os apóstolos e começam a criar doutrinas que não eram certas, que não era a doutrina que os apóstolos falaram, que era a doutrina de Jesus. Então, estes eram os anticristos que desviavam as pessoas do caminho. Mas havia os anticristos de afuera, como, por exemplo, Nerón e todos os imperadores que se levantaram, que perseguiam a igreja e que exigia que os crentes adoraram ao imperador como se fosse Deus, e claro, os crentes verdadeiros não adoravam. E a causa disso foram perseguidos e mortos de montão. Então, aí estava outra figura do anticristo. Por isso, Juan disse que muitos anticristos, porque lá, o anticristo não se trata apenas de uma pessoa ou de um sistema apenas, mas de múltiplos sistemas e de múltiplas pessoas. Não sei se me explico. Na verdade, é que o anticristo é todo aquele que se opõe contra Cristo, seja de uma maneira ou de outra. Então, por essa razão, pode ser um sistema, pode ser pessoas, podem ser ideias, podem ser incluso predicadores que estão predicando a Bíblia, mas são contra Cristo, porque predicam realmente desviando as pessoas do foco que é Cristo, não? Exatamente. Na verdade, se Cristo não é o centro da igreja, mas o centro da igreja é o líder, o centro da igreja é o cantante, o centro da igreja é as obras sociais, não? As pessoas estão tanto metidas com obras de ajudar uma a outra, e Cristo não é o centro.
Cristo não A é veces o el centro. trabajo, el centro son sus problemas. Sim, sim, há pessoas que buscam a Deus, não. Uno pode buscar em Deus a solução de seus problemas, mas uno não busca a Deus por os problemas, mas porque Jesus é o Salvador de sua vida, o novio, o esposo. Pois bem, Juan está dizendo que ele sabe que é o último tempo porque há surgido anticristos. E eu lhe pergunto, e hoje em dia, siga havendo anticristos? Será que estamos vivendo os últimos tempos mais que naquele entonces? Por supuesto que sim. Porque vemos que muitos han tropeçado, muitos han caído, muita gente desviando-se a falsas doutrinas. Nunca houve tantas, eu creio que nunca, tantas falsas igrejas como nos dias de hoje. Falsos pastores como nos dias de hoje. Nunca, eu creio que na história da igreja, do mundo cristão, nunca. Herejias traz herejias. Iglesias, hoje falava com uma pessoa, evangelizava, na verdade, uma pessoa, e ele dizia, pastor, não me gusta determinadas igrejas porque quando vamos allá, é tanto grito, tanto grito. Eu he passado por muitas igrejas e eu digo, mas por que tanto grito? Que grito, que grito? É normal isso, pastor? Sua igreja também é assim? Não, não é normal. Mas há uma certa doutrina em algumas igrejas que quanto mais um grita, parece que um é mais espiritual. E não é assim. Vemos igrejas de montão e cada quem ensinando uma doutrina diferente. E cada quem buscando sua própria glória. E cada quem buscando número. E cada quem buscando protagonismo para si. E cada quem, às vezes, está para alabar a Deus, parece que estão alabando a si mesmo. Há uma grande apostasia, e eis o que Pablo disse em Tessalonicenses, onde ele disse que a venida do Senhor não se dará sem que antes haja a apostasia e se manifieste o homem de pecado. Pablo disse isso, que haveria uma apostasia, e hoje vemos, antes a gente já estava apartada do Senhor, o mundo, mas hoje vemos pessoas que pensam que estão com o Senhor, mas estão apartadas do Senhor. Há multitud de pessoas, domingo de manhã, domingo por la tarde, reunidas, e que estão perdidas, que não estão adorando a Deus, que estão participando de um show apenas e nada mais, de um entretenimento. A igreja se ha vuelto apenas um entretenimento, onde uno vá para escutar uma boa música, para uno ter grandes emoções. Grandes emoções. Eu creio que esta é a palavra. Claro que Pablo orienta que se deve reunir para cantar alabanças espirituais, para cantar salmos, para adorar a Deus e para ler a palavra. E muitas igrejas fazem isto. Está bem, está de acordo com a palavra de Deus. Pero, eu vou ser sincera, a vezes, em si, por mais que o grupo que esteja cantando, ou a pessoa que esteja cantando, tenha um interesse de alabar a Deus, de exaltar a Deus com aquele hino, e o hino ser incluso espiritual, eu já he visto também pessoas que durante a palavra daquele culto não põem atenção.
só se emocionam com o hino. Que hino maravilhoso! Que culto maravilhoso! Pero não prestam atenção à palavra. O sea, não tem a mesma, o mesmo ânimo, Para a a palavra. mesma disposição para ouvir a palavra. Só tem disposição para cantar porque está buscando emoção. A emoção no culto deve de ser não um fim, mas deve ser apenas um resultado. Estou adorando a Deus de todo o meu coração. Puedo chegar a emocionar-me? Por supuesto. Às vezes estamos orando, estamos cantando, às vezes estamos lendo a palavra e sentimos uma emoção boa. Mas não buscamos a emoção. Buscamos entender. E hoje, todo é dirigido para sacar, ou melhor, para ativar uma emoção no público. Com luzes. Com aquela musiquita durante a prédica e coisas por el estilo. Então, vemos muitas pessoas que estão dentro de igrejas, mas estão apartadas do Senhor. Em contrapartida, também temos o mundo cada vez mais decaído. O homem do pecado fortalecendo-se a mais. O mundo está mais puro, mais comportado ou mais depravado? Lhes pergunto. Como está o mundo? O mundo não são alguns países, não são alguns lugares, é general. Às vezes uno diz, aqui em meu país é assim, mas se miramos atentamente, todo o mundo está exatamente depravado, buscando tudo o que é contrário a Deus. E nas leis, fazendo com que lo correto se veja malo, lo que é criado por Deus, lo que é verdadeiro por Deus, se veja malo. Então, uno não pode, tem que sim ou sim aceitar as ideias mundanas, que é pecado, aceitar, mas em contrapartida, eles não podem aceitar nossas opiniões. Nós temos que aceitar, não porque tem que ser neutro, tem que incluir a todos, tem que aceitar, respeitar a todos, amar a todos, pero eles não a nós outros. Ou seja, se alguém quer dizer a palavra de Deus mostra que isto aqui é pecado, que isto aqui está mal, hasta há leis contra, não? Que pode levar uno a prisão. Não, hoje em dia, sabemos que o anticristo é todo aquele que está contra o que Deus criou, a palavra de Deus, a fé em Deus e tudo isso. Hoje em dia, o anticristo tem muitos braços. Tem a religião tradicional que leva as pessoas a cultuar falsos deuses, idolatria e etc. Mas tem o braço da política, onde governam para o mal e não para o bem. É tipo de anticristo. A cultura, as músicas, o cine, a novela. Você vê que ensina para que, de alguma maneira, influi as pessoas para tomar como normal determinadas coisas. A morte, por exemplo, de uma pessoa. Em uma película, se mata miles e miles, uma só pessoa, como se a vida não tivesse nenhum valor. Vemos a distorção da família.
Pastor, mas então uno tem que reprimir sua vontade? Sim, tem que reprimir. Imagine se cada quem faz todo o que quer. Imagine outra pessoa, não, eu quero matar a alguém, então vai matar. Você pode também? Não, eu quero o celular do outro, vou tomar. Você pode também? É assim? Não se deve reprimir o que não é bueno. A tentação que é isso? Uno é tentado. O que uno tem que fazer? Que diz a Bíblia para ser? Resistir. Resistir à tentação. Resistir ao diabo. Resistir à voz negativa. A Bíblia diz: não há tentação que venga sobre o homem que ele não pueda vencer, porque Deus não permite que sejamos tentados mais allá de nossas forças. Tiago habla isso. Santiago. Então, hoje, o braço do anticristo hoje se chama ideologia de gênero. Um dos braços principais. Incluso de que cada dia aqueles que predicam a Bíblia, não contra A, B ou C, mas a Bíblia, porque quando predicamos a palavra, não focamos, quero alcançar aquela pessoa. Não. Só predicamos toda a Bíblia. Toda a Bíblia que condena o homossexualismo e chama pecado, fornicação, também condena ao adultério. Também condena a borrachera. Então, se não usamos a Bíblia para atacar um grupo, uma pessoa. Não. É que é impossível predicar a Bíblia e deixar afuera o pecado. Pecado é pecado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse pecado se chama pecado o homossexualismo. A relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso é pecado. E muitos já não podem dizer a seus filhos: hijo, isso não está bem, porque uno pode ser denunciado e preso. Que é isso? O fim está cerca. Jesus viene, porque ele disse que quando ele estivesse cerca de mim, o mundo estaria assim, pudrindo-se. Quando algo está podrido, então não há mais como recuperar. Você que hace, guarda. Quando uma comida está podrida, você guarda. Pode estar dormida de um dia para outro, mas dá para comer. Mas quando está podrida, você echa afuera. Você echa no fogo. E isso não é, como minha esposa dizia, não é em um país. Não, mundial. Aí, seu país, como que está seu país aí? A sociedade está corrompendo, se podrindo, ou está mais sana, mais limpa, mais cuerda, mais cerca dele, Senhor? Le pergunto. A corrupção antes existia, mas hoje está desenfrenada. Desenfrenada, não há freno mais. As pessoas antes eram presas por roubar coisas pequenas. Hoje, há quienes han roubado milhões, hasta presidentes, senadores, estão sueltos, porque a própria justiça está corrompida. Hacem justiça quando és para eles, quando és a favor deles. Mas é quando se tenha que fazer justiça contra eles, não se pode assim, são intocáveis, como disse alguém aqui. Você vê o braço do anticristo claramente, através desta ideologia de gênero, através, incluso, a vezes, da ciência, onde disse que o dilúvio foi uma coisa, uma fábula, um cuento de hadas.
que não é certo isso, que a Bíblia é um livro, é um livro de fábulas, de cuentos. Apenas isso. Nunca houve tanto ateus no mundo como há hoje. Nunca houve tantas igrejas frias, corrompidas, emotivas, terrenal, carnal, como nos dias de hoje. Hoje, antigamente, você mirava uma irmã, um irmão, e por la vestimenta você já dizia, este é crente, este não. Este aqui é uma pessoa depravada. Hoje em dia, dizem assim, você não sabe meu coração. Eu me visto assim, eu hablo assim, eu hago isso, hago aquilo, mas Deus conhece meu coração. A Bíblia diz que a boca habla o que o coração está dizendo. A pessoa, quando está llena de algo, ela já vai externar de alguma maneira isso. Me explico. Então, pastor, o que devemos de fazer? Resistir hasta el fim. Como começamos nossa prédica, donde Juan disse, não? Juan dijo, ele disse, e agora, hijitos, permaneced. Permaneced nele. Para que quando ele se manifieste, tenhamos confiança. Tenhamos confiança. Para que em sua venida não nos alegremos avergonzados. Seamos fuertes. Seamos firmes. Estemos preparados. Porque aunque tenhamos que passar por situações adversas, recuerde que Jesus está contigo. Ele está com você no fogo, como estuvo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está com você no poço de los leones. Ele está com você quando você passe por las águas. Ele está com você quando você passe por las lutas, los vientos. Confie em Deus. Mantenha-se firme. Não se deixe enganar, porque muitos anticristos, algumas pessoas que buscam apenas polêmicas ou buscam visibilidade, então, não, o anticristo é Trump, anticristo é Putin, anticristo é fulano, não. Estas pessoas só são usadas por Satanás para desviar. É verdade que o diabo pode usar um governante como só a los imperadores. Sim, pode ser. Mas, hoje em dia, ele usa principalmente estes braços que hablamos para você. Esteja atento. O diabo quer que você perda a visão e assim caiga. E assim desista. E assim perda a visão da salvação. Por isso, cada miércoles aqui estamos aprendendo sobre, ou preparando-nos com estas ensinanças, para que estejamos firmes, aunque sejam coisas que você já ouviu, já escutou. É importante estar firme.
Amém? Todos os miércoles lhe invito a estar com sua Bíblia, escute uma e outra vez este mensagem e fortaleça-se em Deus. Domingo estamos aqui com nosso encontro de búsqueda do Espírito Santo, com a leitura. Tenha comunhão com Deus. Tenha vida de fidelidade a Deus. Seja fiel em las buenas e em las malas. O que pueda você fazer para ajudar a alguém, haga. Mas nós não poderemos ajudar todo mundo. Não poderemos salvar todo mundo. Mas devemos fazer nossa parte. Amém?